Bem-vindo ao transbordo auditivo. Prepare seus fones para uma base de conhecimentos que transformam. Capítulo 11. Vamos sair correndo enlouquecidos? A ideia de sair correndo enlouquecido tem um certo apelo. Sair furioso, quebrando tudo como uma galinha sem cabeça frenética pode ajudar a liberar a tensão. Muitas vezes é uma maneira de conhecer pessoas novas e interessantes, além de ser bastante aeróbico. Apesar desses pontos positivos claros, não me senti seriamente tentado a sair correndo enlouquecido muitas vezes. Parece meio cansativo, e a gente fica todo suado. E me preocupo que eu vá parecer insuficientemente comprometido com o empreendimento, e acabe parecendo ridículo. No entanto, não faltaram pessoas que ficaram encantadas em sair correndo enlouquecidas, salivando, balbuciando e determinadas a causar estragos. Embora isso possa eclodir a qualquer momento, certas circunstâncias predispõem as pessoas a esse comportamento, particularmente aquelas que prometem isenção de punição. O anonimato ajuda. Durante o que foi oficialmente rotulado como um tumulto policial na Convenção Nacional Democrata de 1968, os policiais notoriamente removeram seus crachás de identificação antes de perderem o controle, espancando tanto manifestantes pacíficos quanto espectadores e destruindo as câmeras das equipes de filmagem. Na mesma linha, em várias culturas tradicionais, quando os guerreiros são anônimos, por exemplo, por usarem máscaras, aumentam as chances de que mutilarão os cadáveres de seus inimigos. Relacionado ao escudo do anonimato, existe o argumento, mas todo mundo também estava fazendo isso, claramente uma variante de enlouquecer, porque você não será pego. O último século nos trouxe um caminho mais sutil para a sensação de que você pode sair correndo enlouquecido impunemente, mesmo que faça isso sob a luz do sol do meio-dia. A desculpa dada estava em destaque durante os julgamentos de Nuremberg, bem como entre a geração da Segunda Guerra Mundial de alemães, tentando se explicar para seus descendentes enojadosos. O cerne do eu estava apenas seguindo ordens ao cometer genocídio descontroladamente pressupõe uma falta de responsabilidade, culpabilidade ou vontade. A direção que isso está tomando deve estar clara a esta altura do livro, ou seja, o oposto de todos aqueles filósofos franceses contemplando assassinar estranhos para proclamar sua liberdade existencialista de escolha. Se o livre-arbítrio é um mito, e nossas ações são um mero resultado amoral da sorte biológica pela qual não somos responsáveis, por que não simplesmente sair correndo enlouquecido? O reconhecimento de que qualquer coisa terrível que você faça não é culpa sua está no cerne do conceito original de running amok. Mengamuk, a palavra malaia ou indonésia que gerou o amok do inglês, refere-se à circunstância ocasional de algum sujeito pacato explodir de repente em violência inexplicável, indiscriminada e furiosa. A interpretação tradicional é aquela que habilmente contorna o livre-arbítrio, pois sem culpa própria, acredita-se que a pessoa esteja possuída por um espírito maligno e não é responsabilizada por suas ações. Não me culpe, fui possuído por Huntubelian, o espírito maligno do tigre da floresta, está a apenas um passo de distância de não me culpe, somos apenas máquinas biológicas. Então, se as pessoas aceitarem que não há livre-arbítrio, todos vão simplesmente sair correndo enlouquecidos? Algumas pesquisas parecem sugerir exatamente isso. Deterministas convictos correndo desgovernados pelas ruas rimas. Para testar isso, a abordagem experimental é simples: induzir as pessoas a diminuir sua crença no livre-arbítrio e ver se elas se tornam uns babacas. Como fazer as cobaias duvidarem do livre-arbítrio? Uma técnica eficaz é fazê-las passar 20 anos, estudando neurociência, com um pouco de genética comportamental, teoria evolutiva e etologia, para complementar. Impraticável. Em vez disso, a alternativa mais comum nesses estudos é que os sujeitos leiam uma discussão convincente sobre nossa falta de livre-arbítrio. Os estudos frequentemente utilizam uma passagem do livro de 1994 de Francis Crick, The Astonishing Hypothesis, The Scientific Search for the Soul. Crick, da dupla Watson, e Crick, que identificou a estrutura do DNA, ficou fascinado pelo cérebro e pela consciência em seus últimos anos. Um determinista convicto, além de um escritor elegante e claro,
Crick resume o argumento científico de que somos meramente a soma de nossos componentes biológicos. Quem você é não passa de um amontoado de neurônios, conclui ele. Peça aos sujeitos que leiam essa passagem de Crick. Os sujeitos de controle leem uma versão alterada argumentando o oposto, dizendo, por exemplo, que quem você é muito mais do que apenas um amontoado de neurônios, ou um trecho sobre algo monótono e sem provocação. Em seguida, os sujeitos preenchem um questionário sobre a crença no livre-arbítrio, perguntando, por exemplo, o quanto concordam com a afirmação de que as pessoas devem assumir total responsabilidade por quaisquer más escolhas que façam. Isso serve para garantir que a manipulação realmente tenha surtido efeito nos sujeitos. O que acontece no cérebro quando se diminui experimentalmente a crença das pessoas no livre-arbítrio? Para começar, há uma diminuição do que provavelmente é melhor descrito como a intencionalidade ou o esforço que as pessoas colocam em suas ações. Isso é demonstrado usando eletroencefalografia para monitorar as ondas cerebrais. Voltando ao experimento de Libet. Quando um sujeito de teste decide mover o dedo, há um padrão de onda característico, muito provavelmente emanando do córtex motor, cerca de meio segundo antes. Mas o primeiro sinal do comportamento iminente é detectável como uma onda alguns segundos antes, denominada potencial de prontidão, precoceal de prontidão. Isso parece surgir na área motora pré-suplementar, um passo antes no circuito que leva ao movimento, e é interpretado como um sinal da intencionalidade que está sendo colocada no movimento subsequente. E lembre-se de que, como peça central do capítulo 2, Libet relatou que o potencial de prontidão precoce ocorria antes que as pessoas se tornassem conscientemente cientes de que pretendiam fazer algo, o que gerou debates intermináveis. Quando as pessoas são levadas a se sentir impotentes e com menos agência ao serem frustradas por um quebra-cabeça insolúvel, o tamanho de seus potenciais de prontidão precoce diminui. E quando as pessoas são induzidas a acreditar menos no livre-arbítrio, o mesmo ocorre, com menos crença, prevendo um maior embotamento da onda, sem alterar o tamanho da onda subsequente no próprio córtex motor. As pessoas parecem não estar se esforçando tanto, nem se concentrando tanto na tarefa. Outra onda característica do eletroencefalograma, denominada sinal de negatividade relacionada ao erro, ocorre quando percebemos que cometemos um erro. Isso é mostrado em uma tarefa do tipo, vai ou não vai, onde a tela de um computador exibe um de dois estímulos, digamos, um ponto vermelho ou verde, e você tem que apertar rapidamente um botão para uma cor e se inibir de apertar para a outra. A tarefa é incrivelmente rápida, e quando as pessoas cometem um erro, há um sinal de negatividade vindo do córtex pré-frontal, como ai, estraguei tudo, e um ligeiro atraso na resposta posterior, à medida que as pessoas colocam mais esforço e atenção para obter a resposta certa, como vamos lá, posso fazer melhor do que isso. Primeiro induz uma sensação de desamparo e ineficácia nos sujeitos, e eles mostrarão menos onda de negatividade e menos lentidão pós-erro, sem mudança na taxa real de erros. Induz as pessoas a acreditarem menos no livre-arbítrio, e você verá o mesmo. Coletivamente, esses estudos de eletroencefalograma mostram que, quando as pessoas acreditam menos no livre-arbítrio, elas colocam menos intencionalidade e esforço em suas ações, monitoram seus erros menos de perto e investem menos nos resultados de uma tarefa. Uma vez que você tenha certeza de que induziu algum ceticismo sobre o livre-arbítrio em seus sujeitos, seja avaliado por questionário ou eletroencefalograma, é hora de soltá-los no mundo desavisado. Será que eles saem correndo enlouquecidos? Aparentemente. Uma série de estudos iniciados pela economista comportamental Catherine Vorris, da Universidade de Minnesota, mostra que os céticos do livre-arbítrio se tornam mais antissociais em seus comportamentos. Em experimentos, eles são mais propensos a colar em uma prova e a tirar mais do que sua parte justa de dinheiro de um fundo comum. Eles se tornam menos propensos a ajudar um estranho necessitado e mais agressivos. Depois de ser rejeitado por alguém, o sujeito pode se vingar determinando quanto molho de pimenta a pessoa terá que consumir. Transforme alguém em um cético do livre-arbítrio, e ele quase dobra a quantidade de molho de pimenta da vingança. Menos crença no livre-arbítrio,
E os sujeitos se sentem menos gratos a alguém que lhes fez um favor. Afinal, por que sentir gratidão por um ato que foi um mero imperativo biológico de alguém? E, caso pareça que esses céticos estão se divertindo de forma nihilista demais ao se vingar com um prato servido bem apimentado, a manipulação também faz com que as pessoas sintam menos sentido em suas vidas e menos senso de pertencimento a outros seres humanos. Além disso, a diminuição da crença no livre-arbítrio leva as pessoas a sentirem que têm menos autoconhecimento e a se sentirem alienadas de seus verdadeiros eus ao tomar uma decisão moral. Isso não é de surpreender, seja porque a principal coisa que o ceticismo sobre o livre-arbítrio faz é levar você a aceitar que a vasta maioria de suas ações surge de forças biológicas subterrâneas, das quais você é completamente inconsciente, ou por causa do desafio mais global de tentar imaginar onde está o eu dentro da máquina. Mas tem mais. Diminuir a crença das pessoas no livre-arbítrio diminui seu senso de agência, como demonstrado pelo engenhoso fenômeno da ligação intencional. Os sujeitos observam um ponteiro girando no mostrador de um relógio, a uma velocidade de uma rotação a cada 3 segundos. Quando desejam, apertam um botão e, em seguida, estimam onde o ponteiro estava no relógio naquele momento. Alternativamente, um som é tocado aleatoriamente e os sujeitos estimam onde o ponteiro estava quando isso ocorreu. Então, juntam-se as duas coisas. O sujeito aperta o botão e o som vem uma fração de segundo depois. E as pessoas veem agência nisso. Percebem inconscientemente o som como tendo sido causado pelo aperto do botão. Percebem os dois eventos como vinculados pela intencionalidade e, assim, subestimam minimamente o intervalo de tempo entre os dois. Diminua a crença das pessoas no livre-arbítrio e você diminui esse efeito de vinculação. Diminuir a crença das pessoas no livre-arbítrio provavelmente tem até implicações ruins para o combate ao vício. Não, este não é um experimento onde voluntários são transformados em viciados em crack, e depois vemos se fica mais difícil para eles largarem o vício se tiverem lido Francis Crick. Em vez disso, pode-se inferir tal coisa. As pessoas geralmente percebem o vício como algo que envolve uma perda de livre-arbítrio. Além disso, muitos especialistas em dependência acreditam que os viciados frequentemente adotam uma visão determinista do vício como uma atribuição destrutiva que lhes permite dar desculpas para si mesmos. Essa é uma linha tênue a ser negociada. Se a escolha for entre rotular o vício como uma doença biológica ou rotulá-lo como uma alma fraca se afogando em álcool barato, a primeira opção é um vasto e humano avanço no pensamento. Mas indo um passo além, se a escolha for entre rotular o vício como uma doença biológica incompatível com o livre-arbítrio e rotulá-lo como uma doença que é compatível, a maioria dos clínicos veria o segundo rótulo como mais propenso a ajudar o viciado a parar. Note, porém, que a suposição é a de que ver o vício como incompatível com o livre-arbítrio é a mesma coisa que ele ser incompatível com a mudança. Isso não é nem remotamente o caso. Espere pelo capítulo 13. Assim, ao minar a crença de alguém no livre-arbítrio, a pessoa sente menos senso de agência, significado ou autoconhecimento, e menos gratidão pela bondade de outras pessoas. E o mais importante para nossos propósitos, elas se tornam menos éticas em seu comportamento, menos prestativas e mais agressivas. Queime este livro, antes que mais alguém tropece nele e tenha sua bússola moral desgovernada. Naturalmente, as coisas são mais complicadas. Para começar, os efeitos no comportamento nesses estudos são bem pequenos. Ler Crick não torna os sujeitos mais propensos a trapacearem alguma tarefa e também a roubar o laptop do pesquisador na saída. Os resultados foram mais tendentes ao descontrole do que um descontrole total. Refletindo isso, há o fato importante de que você normalmente não destrói a crença de alguém no livre-arbítrio com uma dose de Crick. Em vez disso, você apenas torna a pessoa um pouco menos fervorosa em sua crença, sem mudar a medida em que ela valoriza seu livre-arbítrio. Isso não é de surpreender. Qual a probabilidade de que ler um trecho de um livro, ser informado de que os cientistas agora questionam tal coisa, ou mesmo ser induzido a recordar um momento em que você teve menos livre-arbítrio do que pensava, tenha muito efeito sobre seus sentimentos fundamentais a respeito de quanta agência você tem na vida?
A crença no livre-arbítrio geralmente está enraizada em nós no momento em que aprendemos sobre os pecados da gula em uma lagarta muito comilona. O mais importante é que a maior parte dos estudos falhou em replicar a descoberta básica de que as pessoas se tornam menos éticas em seu comportamento quando sua crença no livre-arbítrio é enfraquecida. É importante ressaltar que alguns desses estudos tinham tamanhos de amostra muito maiores do que os originais que geraram as conclusões de que todos nós vamos sair correndo enlouquecidos. Uma meta-análise de 2022 de toda a literatura, consistindo em 145 experimentos, sendo 95 não publicados, mostra que as manipulações do tipo Crick de fato diminuem levemente a crença no livre-arbítrio e aumentam a crença no determinismo, mas sem quaisquer efeitos consistentes no comportamento ético. Assim, a literatura mostra que é praticamente impossível usar uma breve manipulação experimental para transformar alguém em um verdadeiro cético do livre-arbítrio. Além disso, mesmo que você apenas diminua a aceitação geral de alguém sobre o livre-arbítrio, não há, na verdade, o efeito consistente de comprometer seu comportamento ético em ambientes de laboratório. Essas conclusões devem ser um pouco provisórias porque, considerando tudo, não houve uma quantidade enorme de pesquisas nessa área. No entanto, a frase "não me culpe por roubar o doce daquela criança" não existe livre-arbítrio. Tem uma prima próxima que foi estudada em grande profundidade, e as descobertas são imensamente interessantes e nos ensinam muito um sistema modelo ideal. Assim, consideramos o paralelo da loucura gerada pela inexistência do livre-arbítrio. Será que as pessoas se comportam de forma imoral quando concluem que, em última análise, não serão responsabilizadas por suas ações, porque não existe um alguém onipotente distribuindo as consequências? Conforme Dostoiévski, se Deus não existe, então tudo é permitido. Antes mesmo de considerar os ateus, vale a pena apreciar algo sobre deuses que julgam e punem. Eles estão longe de ser universais ou antiguos. O trabalho fascinante do psicólogo Ara Norenzayan, da Universidade da Colômbia Britânica, mostra que tais deuses moralizadores são invenções culturais relativamente novas. Caçadores-coletores, cujo estilo de vida dominou 99% da história humana, não inventam deuses moralizadores. Claro, seus deuses podem exigir um sacrifício de primeira linha de vez em quando, mas não têm interesse em saber se os humanos são gentis uns com os outros. Tudo sobre a evolução da cooperação e da pró-socialidade é facilitado por relacionamentos estáveis e transparentes, construídos sobre a familiaridade e o potencial de reciprocidade. Essas são precisamente as condições que criariam restrições morais em pequenos bandos de caçadores-coletores, dispensando a necessidade de algum deus bisbilhotando. Foi só quando os humanos começaram a viver em comunidades maiores que religiões com deuses moralizadores começaram a surgir. À medida que os humanos transitavam para aldeias, cidades e depois protoestados, pela primeira vez a socialidade humana incluiu encontros frequentes, transitórios e anônimos com estranhos. O que gerou a necessidade de inventar olhos no céu que tudo veem, os deuses moralizadores que dominam as religiões mundiais. Assim, se a crença em um ou mais deuses moralizadores é o que nos mantém na linha, é óbvio para onde a falta de crença deveria levar. Isso gera o diálogo inevitável que todo ateu tem que suportar em algum momento. Teísta, como podemos confiar que vocês, ateus, serão morais se não acreditam que Deus os responsabiliza por suas ações? Ateu, bem, o que isso diz sobre vocês, pessoas religiosas, se só agem moralmente porque, caso contrário, queimarão no inferno? Teísta, pelo menos temos moral. Etc. Como devemos funcionar se ninguém acreditar no livre-arbítrio? Muito pode ser aprendido observando como as pessoas funcionam quando não acreditam em um Deus moralizador. Nota: em meio ao quadro comum, as atitudes de alguém sobre a religião e sobre a existência do livre-arbítrio não estão inevitavelmente conectadas. Estamos apenas examinando o ateísmo em profundidade, como um aquecimento para retornar aos desafios de rejeitar a noção de livre-arbítrio. Ateus fora de controle. Será que os ateus saem por aí
Enlouquecidos? A maioria das pessoas certamente acredita nisso, e o preconceito anti-ateísta é amplo e profundo. Existem 52 países nos quais o ateísmo é punível com morte ou prisão. A maioria dos americanos tem percepções negativas dos ateus, e o preconceito anti-ateísta é mais prevalente do que a antipatia contra muçulmanos, que vem em segundo lugar, afro-americanos, indivíduos LGBT, judeus ou mormons. Tal negatividade é penetrante em suas consequências. Júris simulados dão aos ateus sentenças de prisão mais longas. Advogados de defesa aumentam sua probabilidade de sucesso ao enfatizar o teísmo de seus clientes. As pessoas colocam o nome de um suposto ateu mais abaixo em uma lista hipotética para um transplante de órgãos. A custódia de uma criança já foi negada à paz por causa de seu ateísmo. Alguns estados ainda têm leis em vigor impedindo ateus de ocupar cargos públicos. Em regiões mais esclarecidas, os eleitores são menos propensos a eleger pessoas por causa de seu ateísmo. Nos Estados Unidos, os ateus têm taxas mais altas de depressão clínica do que os religiosos, e parte disso provavelmente reflete o status marginalizado e minoritário dos ateus, que constituem aproximadamente 5% dos americanos, segundo pesquisas. Eis aqui um exemplo de como o preconceito anti-ateísta pode surgir em lugares improváveis. Os psicólogos Will Gervais e Maxine Nisley, da Universidade de Kentucky, contam a história de uma empresa de calçados na Alemanha que recebia muitas reclamações de americanos. Sapatos comprados online sofriam grandes atrasos ou nunca eram entregues. O nome da empresa? Ace Shoes. O proprietário fez um experimento onde metade das remessas para a América era enviada sem o nome da empresa no rótulo, e a outra metade com o nome. As primeiras eram entregues prontamente, as últimas eram frequentemente atrasadas ou perdidas. Os funcionários dos Correios dos Estados Unidos estavam se posicionando contra a suposta imoralidade daqueles sapateiros ateus, certificando-se de que nenhum americano temente a Deus pudesse inadvertidamente caminhar uma milha naqueles sapatos. Nenhum fenômeno semelhante foi observado com sapatos enviados dentro da Europa. Por que o preconceito contra ateus? Não é porque eles sejam vistos como menos calorosos ou competentes do que as pessoas religiosas. Em vez disso, é sempre sobre moralidade. A crença generalizada de que acreditar em um Deus é essencial para a moralidade, defendida pela maioria dos americanos e por mais de 90% das pessoas em lugares como Bangladesh, Senegal, Jordânia, Indonésia e Egito. As pessoas na maioria dos países pesquisados associam o ateísmo a violações de normas morais, como assassinatos em série, incesto ou necrobestialidade. Em um estudo, cristãos religiosos relataram uma sensação de repulsa visceral ao ler um panfleto ateísta. Até mesmo os ateus associam o ateísmo a violações de normas, o que é bastante patético. Contemplem o ateu que odeia a si mesmo. Assim, a expectativa de que os ateus possam sair correndo enlouquecidos a qualquer momento está profundamente arraigada. Embora, apenas para suavizar um pouco o golpe, as pessoas religiosas tenham preconceitos semelhantes, ainda que menores, contra aqueles companheiros de viagem que se dizem espirituais, mas não religiosos. Mas vamos à questão-chave. Os ateus realmente mostram menos comportamentos pró-sociais e mais comportamentos antissociais do que as pessoas religiosas. De cara, há um enorme impedimento para obter uma resposta clara a uma pergunta como essa. Suponha que você queira saber se algum novo medicamento pode proteger contra alguma doença. O que você faz? Você reúne 2 grupos de voluntários, pareados por idade, sexo, histórico médico e assim por diante. Uma metade selecionada aleatoriamente recebe o medicamento. A outra metade, um placebo, sem que os sujeitos saibam o que receberam. Mas você não pode fazer isso com estudos sobre coisas como religiosidade. Você não pega 2 grupos de voluntários que são folhas em branco, ordena que metade abrace a religião e a outra metade a rejeite, para depois ver quem é legal no mundo lá fora. Não é aleatório quem acaba sendo religioso ou ateu. Como um exemplo ao qual retornaremos,
os homens têm 2 vezes mais chances do que as mulheres de serem ateus ou. Da mesma forma, os crentes no livre-arbítrio e os céticos não chegam a essas posições por meio de um cara ou coroa. Outra complicação nesses estudos sobre teístas e ateus é óbvia para qualquer pessoa que tenha ficado presa em uma ilha deserta com um unitarista e um batista do sul evangélico. A religião e a religiosidade são incrivelmente heterogêneas. Qual religião? Alguém é um adepto de longa data ou um convertido recente? A religiosidade da pessoa diz respeito principalmente ao seu relacionamento pessoal com sua divindade, com seus correligionários ou com os humanos em geral. O Deus deles é todo amor ou punição. Eles costumam rezar sozinhos ou em grupo. A religiosidade deles tem mais a ver com pensamentos, emoções ou ritualismo. No entanto, a maior parte dos estudos nessa vasta literatura apoia a noção de que decidir que não há nenhum Deus para monitorá-lo torna as pessoas piores. Em comparação com as pessoas religiosas, os ateus são menos honestos e confiáveis, são menos caridosos tanto em ambientes experimentais quanto no mundo real e dedicam menos tempo ao voluntariado. Caso encerrado. A única questão agora é se as pessoas que não acreditam em um Deus ou as pessoas que não acreditam no livre-arbítrio saem correndo enlouquecidas mais rápido. O que precisamos fazer agora é desconstruir essa descoberta geral. Porque, naturalmente, o quadro real é muito diferente e muito pertinente para o ceticismo sobre o livre-arbítrio. Falar versus fazer. A primeira questão a ser tratada deveria ser óbvia. Se você está interessado nesses assuntos, você observa o quão caridosos são os sujeitos do estudo, ou apenas pergunta a eles com que frequência fazem doações? Perguntar a alguém apenas lhe diz o quão caridosa a pessoa quer parecer. Uma grande porcentagem da literatura relevante baseia-se em autorrelatos em vez de dados empíricos, e acontece que as pessoas religiosas estão mais preocupadas do que os ateus em manter uma reputação moral, decorrente do traço de personalidade mais comum de se preocupar em ser socialmente desejável. Isso, sem dúvida, reflete o fato de que os teístas têm maior probabilidade do que os ateus de viver suas vidas morais no contexto de um grupo social coeso. Além disso, a preocupação das pessoas religiosas com a desejabilidade social é maior em países mais religiosos. Uma vez que você realmente observa o que as pessoas fazem, em vez de ouvir o que elas dizem, não há diferença entre teístas e ateus nas taxas de doações de sangue, valor das gorjetas ou cumprimento de pagamentos no sistema de honra. O mesmo vale para a falta de diferença em ser altruísta, perdoar ou demonstrar gratidão. Além disso, não há diferença em ser agressivo ou vingativo em ambientes experimentais, onde os sujeitos podem retaliar contra uma violação de norma, por exemplo, administrando o que acreditam ser um choque em alguém. Assim, observe o que as pessoas fazem em vez do que dizem, e as diferenças de pró-socialidade entre teístas e ateus praticamente desaparecem. A lição para estudar crentes no livre-arbítrio versus céticos é óbvia. Coletivamente, os estudos que examinam o que as pessoas realmente fazem em um ambiente experimental não mostram diferença no comportamento ético entre os dois grupos. Mulheres idosas, ricas e socializadas, versus rapazes jovens, pobres e solitários. De volta àquele desafio da autoseleção. Quando comparadas com ateus, as pessoas religiosas têm maior probabilidade de ser do sexo feminino, mais velhas, casadas e de nível socioeconômico mais alto, além de terem uma rede social maior e mais estável. E isso é um campo minado de fatores de confusão, porque, independentemente da religiosidade, todas essas são características associadas a níveis mais elevados de comportamento pró-social. Estar em uma rede social estável parece ser realmente importante. Por exemplo, o aumento da caridade e do voluntariado, encontrado em pessoas religiosas, não é uma função da frequência com que rezam, mas sim da frequência com que frequentam seu local de culto. E os ateus que demonstram o mesmo grau de envolvimento em uma comunidade unida mostram o mesmo grau de boa vizinhança. Na mesma linha,
Controlar o envolvimento em uma comunidade social diminui significativamente a diferença nas taxas de depressão entre teístas e ateus. Uma vez que se controla o sexo, idade, status socioeconômico, estado civil e sociabilidade, a maioria das diferenças entre teístas e ateus desaparece. A relevância deste ponto para as questões do livre-arbítrio é clara. À medida em que alguém acredita ou não no livre-arbítrio, e a facilidade com que essa visão pode ser alterada experimentalmente, está provavelmente intimamente relacionada a variáveis como idade, sexo, educação e assim por diante. E estas podem, na verdade, ser preditores mais importantes da propensão a sair correndo enlouquecidos. Quando você é estimulado a ser bom, pelo bem em si. O ponto em que as pessoas religiosas tendem a se tornar mais pró-sociais do que os ateus é quando você lembra as primeiras de sua religiosidade. Isso pode ser feito explicitamente, perguntando se a pessoa se considera religiosa. Mais interessante é quando as pessoas religiosas se tornam mais pró-sociais depois de serem implicitamente estimuladas sobre sua religiosidade. Por exemplo, pedir a alguém para desembaralhar uma lista de palavras que inclui termos religiosos, versus uma lista sem tais palavras, ou listar os 10 mandamentos versus 10 livros que leram no ensino médio. Outras abordagens incluem fazer um sujeito caminhar por um quarteirão que contém ou não uma igreja, ou tocar música religiosa versus música secular ao fundo na sala de teste. Coletivamente, esses estudos mostram que os estímulos religiosos trazem à tona o melhor das pessoas religiosas, tornando-as mais caridosas, generosas e honestas, mais resistentes à tentação e mais capazes de exercer autocontrole. Nesses estudos, alguns dos estímulos implícitos mais eficazes trazem à mente recompensa e punição divinas, levantando a interessante questão de saber se o melhor comportamento é evocado ao desembaralhar letras que formam a palavra inferno versus a palavra céu. Agora estamos chegando a algum lugar. Quando as pessoas religiosas não estão pensando em seus princípios religiosos, elas afundam na mesma lama imoral que os ateus. Mas lembre-as do que realmente importa, e a auréola aparece. Duas grandes complicações. A primeira é que, em muitos desses estudos, estímulos religiosos implícitos tornam os ateus mais pró-sociais também. Afinal, você não precisa ser cristão para decidir que o Sermão da Montanha tem partes boas. Mas, como uma complicação mais informativa, enquanto a pró-socialidade nas pessoas religiosas é impulsionada por estímulos religiosos, a pró-socialidade nos ateus é impulsionada na mesma medida pelos tipos certos de estímulos seculares. A ideia de que é melhor eu ser bonzinho ou vou me dar mal pode certamente ser ativada por palavras como cadeia ou polícia. A pró-socialidade nos ateus também é estimulada por conceitos seculares mais elevados, como cívico, dever, liberdade e igualdade. Em outras palavras, lembretes, inclusive implícitos, das posturas éticas, princípios morais e valores de alguém trazem à tona o mesmo grau de decência em teístas e ateus. É apenas que a pró-socialidade dos dois grupos está ancorada em valores e princípios diferentes e, portanto, é estimulada em contextos diferentes. Obviamente, então, o que conta como comportamento moral é crucial. O trabalho do psicólogo Jonathan Haidt, da Universidade de Nova York, agrupa as preocupações morais em 5 domínios: aqueles relacionados à obediência, lealdade, pureza, justiça e prevenção de danos. Seu trabalho influente mostrou que conservadores políticos e pessoas altamente religiosas tendem a valorizar particularmente a obediência, a lealdade e a pureza. A esquerda e os não religiosos, em contraste, estão mais preocupados com a justiça e a prevenção de danos. Isso pode ser enquadrado com filosofia rebuscada. Alguém pode abordar um dilema moral como um deontologista, acreditando que a moralidade de uma ação deve ser avaliada independentemente de suas consequências, como e não me importa quantas vidas isso salve, nunca é certo fazer tal coisa. Isso contrasta com ser um consequencialista, que diria bem, normalmente, sou contra X,
mas o bem que isso realizará neste caso supera o mal. Então, quem são os deontologistas, teístas ou ateus? Depende. Pessoas religiosas tendem à deontologia sobre obediência, lealdade e pureza. Nunca é certo desobedecer a uma ordem, trair seu grupo ou profanar o sagrado. No entanto, quando se trata de questões de justiça e prevenção de danos, os ateus tendem a ser tão deontologistas quanto os religiosos. As diferenças de valores aparecem de uma maneira adicional. Os altamente religiosos tendem a ver as boas obras mais em um contexto pessoal e privado, ajudando a explicar por que os americanos religiosos doam mais de sua renda para a caridade do que os seculares. Em contraste, os ateus são mais propensos a ver as boas obras como uma responsabilidade coletiva, ajudando a explicar por que eles são os mais propensos a apoiar candidatos que defendem a redistribuição de riqueza para diminuir a desigualdade. Assim, se você está tentando decidir quem é mais propenso a sair correndo enlouquecido com comportamentos antissociais, os ateus parecerão mal se a pergunta for quanto do seu dinheiro você daria para a caridade, para os pobres da... Mas se a pergunta for quanto do seu dinheiro você pagaria impostos mais altos para mais serviços sociais para os pobres, você chegará a uma conclusão diferente. A relevância para crentes no livre-arbítrio versus céticos? Óbvia. Depende de qual é o estímulo e qual valor está sendo evocado. Isso gera uma previsão simples. Estimule alguém implicitamente pedindo para identificar os erros de ortografia na frase capitão da sua alma, e os crentes no livre-arbítrio serão mais influenciados na direção de mostrar mais autocontrole. Em contraste, tente com vítima das circunstâncias, e são os céticos do livre-arbítrio que se tornarão menos punitivos e mais propensos a perdoar. Um ateu de cada vez versus uma infestação deles. As sessões anteriores sugerem que decidir que não existe um ser onipotente para punir transgressões não lança os ateus em uma espiral moral descendente. Deve-se notar, no entanto, que uma enorme porcentagem da pesquisa discutida foi feita com sujeitos americanos, de um país onde apenas cerca de 5% das pessoas dizem ser ateus. Vimos que a pró-socialidade pode até ser aumentada em ateus por estímulos religiosos. Talvez a moralidade relativa dos ateus se deva ao fato de estarem cercados pela moralidade de todos aqueles teístas que acabam influenciando-os. O que aconteceria se a maioria das pessoas se tornasse ateia ou irreligiosa? Que tipo de sociedade elas construiriam quando todos fossem libertados da obrigação de serem gentis, devido ao medo de Deus? Uma sociedade moral e humana. E essa conclusão não é baseada em um experimento mental. Estou me referindo àqueles escandinavos sempre confiavelmente utópicos. A religiosidade em toda a região despencou ao longo do século XX, e os países escandinavos são os mais seculares do mundo. Como eles se comparam a um país altamente religioso como os Estados Unidos? Estudos sobre qualidade de vida e saúde mostram que os escandinavos se saem melhor em medidas como felicidade e bem-estar, expectativa de vida, taxas de mortalidade infantil e taxas de morte no parto. Além disso, as taxas de pobreza são mais baixas e a desigualdade de renda é minúscula em comparação. E as medidas de prevalência de comportamento antissocial, taxas de criminalidade e taxas de violência e agressão prejudicial, desde a guerra até a violência criminal, bullying escolar e punição corporal, são mais baixas. E quanto a alguns índices de pró-socialidade, os gastos per capita dos países escandinavos em serviços sociais, para seus próprios cidadãos, e como ajuda para países pobres, são maiores. Além disso, essas diferenças não se resumem apenas a escandinavos se banqueteando com lutefisk versus americanos, suados e capitalistas. Em uma ampla gama de países, taxas médias mais baixas de religiosidade prevêem taxas mais altas de todos esses resultados saudáveis. Além disso, internacionalmente, taxas médias mais baixas de religiosidade em um país prevêem níveis mais baixos de corrupção, mais tolerância com minorias raciais e étnicas, taxas de alfabetização mais altas, taxas mais baixas de criminalidade geral e de homicídios, e guerras menos frequentes.
Estudos correlativos como esse sempre têm o grande problema de não dizer nada sobre causa ou efeito. Por exemplo, taxas mais baixas de religiosidade resultam em governos gastando mais em serviços sociais para os pobres, ou governos gastando mais nesses serviços resultam em taxas mais baixas de religiosidade, ou ambos surgem de um terceiro fator? É difícil responder, mesmo com o perfil escandinavo bem documentado, já que o declínio da religiosidade e o modelo de bem-estar social escandinavo surgiram em paralelo. Provavelmente é um pouco dos dois. A preferência dos ateus pela responsabilidade coletiva por boas obras certamente ajudaria a fomentar os modelos escandinavos. E à medida que as sociedades se tornam mais economicamente estáveis e seguras, as taxas de crença religiosa diminuem. Independentemente dessas complexas questões do tipo o ovo e a galinha, temos uma resposta clara para a nossa pergunta sobre se países menos religiosos estão repletos de cidadãos saindo correndo enlouquecidos. De jeito nenhum. Na verdade, eles são absolutamente edênicos. Assim não é o caso de que os ateus se igualem aos teístas em sua moralidade simplesmente porque, graças aos deuses, os primeiros são limitados pela abundância dos segundós. Meu palpite é que, da mesma forma, o comportamento ético dos céticos do livre-arbítrio não é uma função de serem uma minoria cercada por pessoas determinadas e transbordando de senso de agência. Isso nos leva ao que é provavelmente o ponto mais importante na avaliação, se as pessoas religiosas são mais pró-sociais do que os ateus, bem como ao considerar as perspectivas de os crentes no livre-arbítrio serem mais pró-sociais do que os céticos do livre-arbítrio. Quem precisa de ajuda? Mesmo depois de controlar fatores como o autorrelato ou correlatos demográficos da religiosidade, e depois de considerar definições mais amplas de pró-socialidade, as pessoas religiosas ainda aparecem como mais pró-sociais do que os ateus em alguns cenários experimentais e do mundo real. O que nos leva a um ponto realmente crucial. A pró-socialidade religiosa trata-se principalmente de pessoas religiosas, sendo gentis, com pessoas como elas. É principalmente voltada para o grupo de pertencimento. Em jogos econômicos, por exemplo, a honestidade aprimorada dos sujeitos religiosos estende-se apenas a outros jogadores descritos para eles como correligionários, algo que se torna mais extremo com estímulos religiosos. Além disso, a maior caridade das pessoas religiosas nos estudos é explicada por suas contribuições maiores para correligionários, e a maior parte da caridade das pessoas altamente religiosas no mundo real consiste em caridade para seu próprio grupo. Mas, ficando atentos a fatores de confusão, talvez essa seja uma relação espúria. Talvez as pessoas religiosas sejam mais gentis com correligionários, porque provavelmente vivem entre eles. Assim, talvez a gentileza seja impulsionada não pela religiosidade, mas pela familiaridade. Isso provavelmente não é o caso, no entanto. Por exemplo, um estudo transcultural de 15 sociedades diferentes mostrou que o favoritismo do grupo de pertencimento das pessoas religiosas se estendia a correligionários distantes que nunca haviam conhecido. Assim, apesar das reivindicações de bondade universal, a bondade teísta tende a ser voltada para o grupo de pertencimento. Além disso, isso é particularmente pronunciado em grupos religiosos caracterizados por crença fundamentalista e autoritarismo. E quando se trata de membros de grupos externos? Nessas circunstâncias, são os ateus que são mais pró-sociais, inclusive mais receptivos e dispostos a estender proteção aos outros. Além disso, estímulos religiosos podem tornar as pessoas religiosas mais preconceituosas contra membros de grupos externos, inclusive aumentando a vingança e a disposição para punir suas transgressões. Em um estudo clássico, crianças religiosas consideraram inaceitável que uma população de pessoas inocentes fosse destruída, a menos que fosse apresentada como a destruição de Josué da população inocente de Jericó no Antigo Testamento. Em outro, estímulos religiosos resultaram em colonos judeus fundamentalistas da Cisjordânia, expressando mais admiração por um terrorista judeu que havia matado palestinos. Em um estudo, simplesmente passar por uma igreja resultou em cristãos religiosos expressando sentimentos mais negativos sobre ateus, minorias étnicas
e indivíduos LGBTQ. Em outro, estimular sujeitos cristãos com a versão cristã da regra de ouro não reduziu a homofobia. No entanto, estimulá-los com o que lhes foi dito ser o equivalente budista da regra de ouro aumentou a homofobia. Finalmente, alguns estudos frequentemente citados analisaram o quão agressivos os sujeitos seriam com um oponente em um jogo. Por exemplo, o volume de ruído alto que escolheriam para atingir o outro jogador. Tal agressividade aumentou quando os sujeitos tinham lido primeiro uma passagem mencionando Deus ou a Bíblia. Em relação a passagens sem isso, a agressividade aumentou ainda mais quando os sujeitos leram uma passagem sobre a vingança bíblica, sancionada por Deus, versus a mesma descrição de vingança, sem a sanção divina. Assim, uma variedade de estudos mostra que, quando se trata de teístas versus não teístas sendo gentis com alguém, realmente depende de quem é esse alguém. E a maioria dos estudos experimentais, examinando essas questões, envolveu sujeitos pensando em membros do grupo de pertencimento. Apenas imagine. Um professor que estuda o assunto recruta um monte de alunos de introdução à psicologia para participar de um estudo sobre o quão generosos e confiáveis eles são. Como parte disso, eles jogam um jogo econômico online, supostamente contra alguém na sala ao lado. Quem você imagina que os alunos assumem implicitamente que está na sala ao lado? Um colega de classe ou um pastor de Aques do Butão? Projetos experimentais como esses levam implicitamente os sujeitos a pensar em outros participantes, hipotéticos ou não, como membros do grupo de pertencimento, estimulando assim desproporcionalmente mais pró-socialidade dos teístas do que dos ateus. Como a questão de quem está sendo ajudado se desenrolaria ao comparar crentes no livre-arbítrio com céticos? Eu imaginaria que os crentes no livre-arbítrio sentirão mais um imperativo moral, versus uma estratégia instrumental, para ajudar alguém que está fazendo um esforço extra em algo. Enquanto os céticos do livre-arbítrio sentirão mais um imperativo para entender as ações de alguém muito diferente deles. Retornamos à questão ampla nesta sessão. A descrença de que as ações de alguém são julgadas por uma força onipotente degrada a moralidade? Aparentemente sim. Isto é, desde que você peça às pessoas para dizerem quão morais são em vez de demonstrarem, ou as estimule com pistas religiosas em vez de seculares de poder simbólico equivalente. E desde que os bons atos sejam individualistas em vez de coletivos, e sejam direcionados a pessoas que se parecem com elas. O ceticismo sobre a existência de um ou mais deuses moralizadores não gera particularmente comportamento imoral. Este é o caso por razões subjacentes que ajudam a explicar por que ser cético sobre o livre-arbítrio também não gera isso. Agora, para o ponto mais importante sobre a ameaça de céticos saindo correndo enlouquecidos. Perguntar sobre as diferenças entre crentes no livre-arbítrio e céticos é a pergunta errada. No Vale dos Indiferentes, considere esta curva em forma de U. À esquerda, ponto A, estão as pessoas que acreditam firmemente que não existe livre-arbítrio, ponto final. No vale, ponto B, estão aquelas cuja crença no livre-arbítrio é um pouco maleável, enquanto à direita, ponto C, estão aquelas cuja crença no livre-arbítrio é inabalável. De volta à tentação de Crick. A coleção de sujeitos voluntários nos estudos revisados era quase certamente composta por pessoas na categoria B ou C, dada a raridade com que o livre-arbítrio é completamente rejeitado. O que, coletivamente, esses estudos mostram? Primeiro, quando crentes no livre-arbítrio leem sobre como não existe livre-arbítrio, em média, há uma pequena diminuição na crença no livre-arbítrio, e com muita variabilidade, refletindo o fato de que algumas pessoas não se comovem com argumentos contra o livre-arbítrio. Como tal, os sujeitos cuja crença muda podem ser considerados como categoria B, aqueles que são inabaláveis, categoria C. Segundo, quanto mais a fé de um sujeito no livre-arbítrio é alterada, maior a probabilidade de agirem de forma antiética no experimento. Em outras palavras, quando se trata de crenças sobre a natureza da agência e responsabilidade humanas, são as pessoas da categoria B que saem correndo enlouquecidas, não as da categoria C. Toda essa literatura ignora a coisa em que estamos realmente interessados,
que essas categorias A e C diferem em sua retidão moral. Até onde sei, apenas um estudo examinou essa questão explícita, realizado pelo psicólogo Damien Crone, então, na Universidade de Melbourne, na Austrália, e pelo filósofo Neil Levy, cujas ideias já foram discutidas. Os sujeitos acreditavam firmemente no livre-arbítrio, ou eram aqueles que identificavam seu ceticismo sobre o livre-arbítrio como algo de longa data. O estudo realmente excelente até examinou as razões pelas quais sujeitos específicos rejeitavam o livre-arbítrio, contrastando deterministas científicos, que endossavam afirmações como seus genes determinam seu futuro, com deterministas fatalistas, que diziam o futuro já foi determinado pelo destino. Em outras palavras, esses eram céticos do livre-arbítrio que haviam chegado às suas posições por diferentes rotas emocionais e cognitivas. O ponto em comum era que haviam rejeitado a crença no livre-arbítrio há muito tempo. Os resultados? Céticos do livre-arbítrio, de qualquer tipo, e crentes no livre-arbítrio eram idênticos em seu comportamento ético. E como uma descoberta que, em última análise, conta toda a história, as pessoas que mais se definiam por sua identidade moral eram as mais honestas e generosas, independentemente de sua postura sobre o livre-arbítrio. O padrão idêntico se mantém ao considerar a crença religiosa e a moralidade. A categoria são ateus cujos caminhos para essa visão são marcados por cicatrizes. Como perder minha religião foi o momento mais solitário da minha vida, ou teria sido tão fácil continuar depois de todos aqueles anos, mas foi aí que deixei meu seminário. Categoria C? Pessoas para quem sua crença é o pão de cada dia em vez de bolo no domingo, informando cada ação sua, que sabem quem são e o que Deus espera que façam. E então, há a categoria B, cobrindo a gama de ateístas, para quem dizer que não acreditam em Deus é como dizer que não esquiam, bem como aqueles cuja religiosidade é por hábito, convenção, nostalgia. Um exemplo para as crianças. Dos 90% dos americanos que são teístas, provavelmente metade cai nessa categoria, dado que aproximadamente metade não vai a serviços religiosos regularmente. Como o ponto imensamente importante, quando se trata de comportamento ético, teístas de pão de cada dia e ateus de pão de cada dia se assemelham mais do que se assemelham àqueles na categoria B. Por exemplo, pessoas altamente religiosas e altamente seculares pontuam mesmo em testes de conscienciosidade, saindo mais alto do que aquelas no terceiro grupo. Em estudos experimentais de obediência, geralmente variantes da pesquisa clássica de Stanley Milgram, examinando o quão dispostos os sujeitos estão a obedecer a uma ordem para dar choque em alguém, as maiores taxas de conformidade vieram de moderados religiosos, enquanto crentes extremos e não crentes extremos foram igualmente resistentes. Em outro estudo, médicos que escolheram cuidar dos desfavorecidos ao custo de renda pessoal eram desproporcionalmente altamente religiosos ou altamente irreligiosos ou altamente irreligiosos. Além disso, estudos clássicos das pessoas que arriscaram suas vidas para salvar judeus durante o Holocausto documentaram que essas pessoas que não podiam desviar o olhar eram desproporcionalmente propensas a ser altamente religiosas ou altamente religiosas. Aqui está nossa razão vitalmente importante para o otimismo sobre como o céu não cairá necessariamente se as pessoas pararem de acreditar no livre-arbítrio. Existem pessoas que pensaram muito e arduamente sobre, digamos, o que o privilégio ou a adversidade no início da vida faz ao desenvolvimento do córtex frontal, e concluíram: não há livre-arbítrio e aqui está o porquê. Elas são um espelho das pessoas que pensaram muito e arduamente sobre o mesmo, e concluíram: ainda há livre-arbítrio, e aqui está o porquê. As semelhanças entre os dois grupos são, em última análise, maiores do que as diferenças. E o verdadeiro contraste é entre eles e aqueles cuja reação a perguntas sobre as raízes de nossa decência moral é tanto faz. Fim do capítulo. E aí, gostou desse capítulo? Inscreva-se no nosso canal, Transbordo Auditivo. Apoie o canal com seu gostei. Comente com o que está achando.